Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor e dizer de minha imensa alegria estar aqui. Eu venho de Curitiba, ministrei ontem no curso Perspectivas e no dia do Senhor, na casa do Senhor, com o povo do Senhor, é bom estarmos juntos para louvar o Senhor e aprender de sua bendita e gloriosa palavra. Queria convidá-los ao texto sagrado, a palavra do Senhor, Mateus, capítulo 28. Leremos do verso 18 até o verso 20. Mateus 28, de 18 a 20. Mesmo assentados, mas com atenção e reverência, a bendita palavra do Senhor, ouçamos as palavras de Jesus, que assim diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que Deus abençoe sua bendita palavra. É muito provável que você já tenha lido esse texto por inúmeras vezes. Certamente já ouviu em cultos missionários, em conferências missionárias ou em exposições da palavra de Deus, esse texto glorioso de Mateus. Eu queria, antes de expô-lo, ressaltar algumas verdades. Primeiro, as palavras aqui são palavras de Jesus, o Cristo ressurreto, o Cristo que nascera, que viveu, que foi crucificado, morto, sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, esteve com seus discípulos por 40 dias e foi assunto aos céus. Mas antes de ser assunto aos céus, ele deixou essas últimas palavras, palavras de comissionamento, palavra de envio, que no primeiro momento estendida aos seus apóstolos, mas que também foi estendida ao seu povo, à sua igreja, por todos os dias. Em segundo lugar, permita-me lhe mostrar as repetições que nós o vemos nesse texto com a palavra todo. Perceba no verso 18, quando Jesus diz toda a autoridade. Perceba que no verso 19 aparece todas as nações. Já no verso 20, todas as coisas. Ainda no verso 20, todos os dias. Então o texto repete essa palavra todo para nós. Toda a autoridade, todas as nações, ensinando todas as coisas, estarei convosco todos os dias. Pois bem, vamos ver algumas verdades que Jesus nos deixou para a missão. A primeira verdade que eu quero destacar aos irmãos está no verso 18, que diz sobre o fundamento da missão. O fundamento da missão que Jesus deixou ao seu povo é a sua autoridade. No verso 18 diz que toda a autoridade foi dada a ele no céu e na terra. Nosso fundamento não está em outra coisa a não ser na autoridade de Jesus. É bem verdade que Jesus já havia demonstrado a sua autoridade nos evangelhos. Quando ele esteve diante dos doentes, ele mostrou a sua autoridade ao curá-los. Vemos nos evangelhos a autoridade de Jesus sobre a criação, sobre a natureza.
enquanto ele estava com seus discípulos e havia um forte vento, uma tempestade, e Jesus, virando-se para o mar, diz a ele: aquieta-te, e o mar se acalma. Vimos que Jesus tinha autoridade sobre os demônios, na qual ele expeliu e libertou as pessoas endemoniadas. Vemos nos evangelhos que Jesus tinha autoridade sobre a morte. A filha de Jairo estava morta, uma menina de 12 anos, e Jesus, a tomando pela mão, Marcos capítulo 5 vai dizer: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Da mesma sorte, em João, no evangelho de João, no capítulo 11 e 12, o Senhor Jesus, quando está em Betânia, Lázaro, irmão de Marta e Maria, já está sepultado, e Jesus, diante da sua tumba, ou a sua tumba, diz: Lázaro, venha fora. Mas esse texto vai dizer que depois de Jesus vencer o último inimigo, que era a sua própria morte, ele declara, depois de vencer a morte, toda a autoridade. E perceba que agora a autoridade de Jesus, ou toda a autoridade de Jesus, lhe está dada no céu e na terra. O fundamento da missão da igreja, da obra missionária, da obra de evangelização está na autoridade de Jesus. Quando nós saímos, seja para cruzar as ruas, cruzar as cidades ou cruzar os oceanos, cruzando as fronteiras, nós não vamos em nosso nome, nós não vamos em nome da igreja, nós não vamos em nome da nossa denominação, nós vamos no nome de Jesus, que tem toda a autoridade. Portanto, o fundamento da missão serve-nos de encorajamento a proclamar a palavra de Deus na autoridade de Jesus. Em 2002 eu deixei a nossa nação, o Brasil, e fui como missionário para o Marrocos. Havia muitas incertezas, muitos medos, muitas coisas incertas, muitos desafios. Aprender uma nova língua, a língua árabe, o segundo idioma mais difícil de ser aprendido no mundo. Muitos desafios religiosos num país de 98% de muçulmanos, de pouquíssimos discípulos de Jesus. Muitos desafios, muitas incertezas, muitas dificuldades, mas uma única certeza tomava o coração da minha vida e da minha esposa: que nós estávamos indo na autoridade de Jesus, no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Irmão, não seja intimidado, irmão, não seja amedrontado. Quando você sai a proclamar o Evangelho, quando você sai a compartilhar as boas novas de Jesus, seja na sua casa, seja do outro lado da rua ou do outro lado do mundo, você está indo na autoridade do nome de Jesus. Esse é o fundamento da missão. Toda a autoridade que Jesus tem no céu e na terra. A segunda verdade que esse texto nos lembra, das palavras de Jesus, da missão da igreja. Hoje em dia tem se falado muito, se escrito e muito questionado qual é a missão da igreja. E no nosso Brasil, de norte a sul, entre muitas cidades, em diversas igrejas, muitas igrejas estão confundidas, muitas igrejas estão se perdendo sobre a sua missão aqui na terra. Mas Jesus nos lembra qual é a missão da igreja. Jesus nos lembra qual é a missão dos discípulos. Jesus nos lembra qual é a missão do seu povo. Verso 19: ide, portanto, fazei discípulos.
A missão da igreja sempre foi e sempre será a missão de fazer discípulos. A igreja se envolve em muitas outras frentes e o faz bem. Ao longo da história da igreja, nós vemos a igreja abençoando aqueles que estão famintos, dando-lhes pão. Ao longo da igreja tem sido o povo de Deus que tem dado abrigo àqueles que estão desabrigados. Ao longo da história da igreja e na história recente da igreja, quem tem recebido, acolhido refugiados que estão saindo dos seus países sem esperança, sem pão, sem abrigo, sem casa, sem roupas, tem sido a igreja. Ao longo dos anos, a igreja tem provido escola, educação, orfanatos, cuidado dos órfãos, da viúva, dos necessitados, dando pão a quem tem fome, dando água a quem tem sede, dando abrigo àquele que está desabrigado. Mas tudo isso é ministério de graça e misericórdia da igreja. Mas a missão da igreja é fazer discípulos. Damos pão para fazer discípulos, damos abrigo porque queremos formar discípulos, acolhemos refugiados porque queremos fazer discípulos, estendemos as mãos porque queremos fazer discípulos, porque a maior bênção que a igreja pode dar a alguém não é o pão físico, apesar de faz bem fazê-lo, por ato de amor e misericórdia, seguindo o exemplo de Jesus. O bem maior que a igreja pode fazer a alguém não é dar-lhes cobertor, mas faz o bem quando o faz em nome de Jesus, por causa do exemplo e da misericórdia de Jesus. Mas o maior presente que a igreja de Jesus nessa terra pode dar a alguém é fazer discípulos, é dar-lhes a palavra de Deus, é dar-lhes a pessoa de Jesus, é dar-lhes a esperança eterna, é dar-lhes a salvação por meio da fé na pessoa de Cristo. Portanto, irmãos, como igreja de Jesus, lembremos dessas palavras que Jesus diz: ide, portanto, pois, e fazei discípulos. Esta é a missão da igreja, esta é a prioridade da igreja. Perceba as palavras de Jesus, que agora, quando ele diz da missão, que é fazer discípulos, ele diz da extensão de fazer discípulos, a abrangência desta missão da igreja. Ele diz no verso 19: fazer discípulo, como diz aí no texto sagrado, irmãos, de todas as nações. A igreja tem uma mensagem que deve ser levada a todas as nações, deve ser levada do outro lado da rua, deve ser levada ao extremo da sua cidade, a todos os lugares da sua nação. Mas essa mensagem também tem que ser levada a todas as nações. É um equívoco quando irmãos da igreja, talvez por falta de instrução, diz: pastor, conselho, liderança da igreja, priorizemos a nossa cidade, depois olharemos as nações. Isso não está em sintonia com as palavras de Jesus. Quando nós priorizamos o nosso bairro ou o nosso vizinho, nos esquecendo das nações, isso não está em harmonia com as palavras de Jesus. A palavra de Jesus diz que nós temos que alcançar o nosso vizinho, alcançar o outro lado da nossa rua, alcançar a nossa cidade, sem se esquecer do nosso país, mas também até os confins da terra. E hoje, irmãos, hoje nós temos 7.000 povos, 7.000 etnias que nada ouviram sobre Jesus,
que nada conhecem sobre Jesus. Em 7.000 povos, etnias, grupos étnicos, não tem nada da palavra de Deus, não tem uma igreja, não tem um missionário, não tem uma esperança de vida eterna. Portanto, a missão da igreja é fazer discípulos do outro lado da rua, do outro lado da cidade, mas até os confins da terra. Nós devemos estar comprometidos com essa missão. Nós podemos nos envolver de N maneiras. Talvez Deus está chamando você a ir aos povos. Prepara-te e seja enviado. Talvez Deus está chamando você para enviar aqueles que Ele está chamando. Talvez você está sendo chamado para cooperar, para ofertar de modo generoso, de modo sacrificial, para que a missão da igreja se avance até os confins da terra. Talvez Deus está te chamando a orar de modo mais intencional, de modo mais ardor, com mais desejo, com mais entendimento. Orar para que o evangelho cruze não apenas ruas, cruze os oceanos e chegue nesses povos não alcançados. Talvez Deus está lhe chamando para acolher aqueles que estão vindo de outras nações para a nossa nação, dando-lhe pão, dando-lhe abrigo, dando-lhe cobertores. Parêntese, a cidade aqui é fria, né? Eu saí de Curitiba, uma cidade fria, achando que eu vinha para Pernambuco para passar calor. E passei um pouquinho de frio à noite. E acabei de ser informado que nem estamos no inverno ainda. As pessoas precisam de abrigo, mas sobretudo, eles precisam da palavra de Deus. Como você vai se envolver na missão de Jesus? Há diferentes maneiras, há diferentes oportunidades. Mas ainda quando Jesus fala da missão da igreja de fazer discípulos, da abrangência da igreja em fazer discípulos de todas as nações, Jesus ressalta agora a Santíssima Trindade na missão de fazer discípulos. Ele diz no final do verso 19: batizando-os em nome do Pai. Nós tivemos aqui esse texto encarnado, hoje esse texto mostrado para nós. Nós devemos pregar o evangelho, fazer discípulos e batizar, não apenas aqui, mas até os confins da terra. Mas perceba que a missão está no Pai, finalzinho do verso 19, pois o batizamos em nome do Pai. A missão está no Filho, pois fazemos em nome de Jesus. E a missão está no Espírito Santo, pois o fazemos em nome do Espírito Santo. O que nós vemos aqui é uma Santíssima Trindade missionária. Na teologia, nós podemos olhar para a Santíssima Trindade e vê-la na criação. Nós vemos Deus criando todas as coisas por meio da palavra. João vai dizer que por causa do verbo, a palavra, tudo que foi criado, sem ele, tudo que foi feito não seria feito. Nós vemos na criação o Espírito de Deus pairando sobre as águas. Portanto, vemos o Pai, o Filho, o Espírito Santo na criação. Vemos a Santíssima Trindade na obra da salvação, o Pai elegendo, escolhendo, o Filho morrendo e salvando e redimindo, e o Espírito convencendo, atraindo o pecador, dando-lhes poder para crer no Evangelho. Mas também vemos a obra do Espírito, do Filho e do Pai, da Santíssima Trindade na obra missionária. Ora, irmãos e irmãs, igreja do Senhor Jesus, se o Pai está na missão, se o Filho está na missão, se o Espírito Santo está na missão, por que não deveríamos estar nós? Um outro equívoco que é comum dentre alguns crentes, dizendo: missões não é para mim, pastor. Como assim, irmão? Missões é um departamento da igreja.
Como assim, irmão? Missões não é um departamento da igreja. Temos um departamento da igreja para nos ajudar, mas a missão é a missão da igreja, que em primeiro lugar é a missão da Trindade. Logo, se a igreja pertence à Trindade, a igreja está comprometida na missão da Trindade. Logo, se eu fui alcançado, eleito pelo Pai, redimido pelo Filho, atraído pelo Espírito, eu também agora, sendo filho de Deus, filha de Deus, logo deveria estar engajado na missão do Pai, na missão do Filho, na missão do Espírito Santo. Jesus disse: assim como o Pai me enviou. Portanto, que o Pai é enviador. Jesus disse assim, João 20, como o Pai me enviou. Ele disse para os seus discípulos: agora eu vos envio. O Cristo é enviador. Mas depois que Jesus é assunto aos céus e o Espírito é derramado sobre a igreja, Atos capítulo 13, na igreja de Antioquia, o Espírito Santo separa a Saulo e a Barnabé, e vai dizer o verso 4 do capítulo 13, que enviados, pois, pelo Espírito Santo. O Pai é enviador, o Filho é o enviador, o Espírito Santo é o enviador. Enviados a quê? Para fazer discípulos. Fazer discípulos onde? Em todas as nações. Portanto, as palavras de Jesus mostram para nós o fundamento da missão. As palavras de Jesus mostram para nós a essência ou a prioridade da missão e sua abrangência. Mas vejamos, por fim, no verso 20, a esperança da missão, a autoridade, a abrangência e agora a esperança na missão. Disse Jesus: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, eis que estou convosco. Vamos ler juntos essa parte B do verso 20. E eis, estou convosco todos os dias até a consumação do século. Qual é a esperança que nós temos na missão? Que Jesus está conosco. Não estamos só, não saímos só, não é na nossa força, não é no nosso poder, não são nas nossas palavras, não são nossas ações, não são as nossas obras, é a obra de Jesus, é o nome de Jesus, é o poder de Jesus, é a ação da cruz de Jesus, é a palavra de Jesus. Jesus não é daqueles que veio, cumpriu a sua parte, cumpriu toda a lei, foi até a cruz, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus e agora está no seu descanso eterno. Não. Jesus permanece na missão, intercedendo por nós, guiando-nos, falando a nós, encorajando a nós, consolando a nós, proclamando o seu nome por meio de nós. Veja o detalhe no finalzinho do verso 20, que ele estaria conosco todos os dias. Muitas vezes os missionários se sentem sós, alguns deles desamparados no campo, alguns deles solitários, em lugares remotos, no deserto, ou nas aldeias, ou nas montanhas,
mas nenhum missionário, nenhum crente em Jesus, por mais que tenha sido abandonado pelos seus, nenhum crente, nenhum missionário, nenhum filho de Deus, nenhuma filha de Deus estará sozinho ou sozinha, porque Jesus disse: estarei convosco. Isso deve nos encorajar na missão, isso deve nos empolgar na missão. Jesus está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não estamos só. Perceba o outro detalhe na missão, no finalzinho do verso 20: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, a missão tem início, meio e fim. A missão há de terminar no final do século, não deste século, ou não sabemos qual século. A missão foi dada por Deus, iniciada por Deus desde o jardim, e foi passada por toda a Escritura e mostrada o seu fim a João quando estava preso na ilha de Patmos. João viu, certamente se lembrou do início da missão com Abraão, de abençoar todas as famílias da terra, passada por Jesus e seus apóstolos. Mas no final, que ainda não era o final, João viu o final. Qual era o final da missão, irmãos? João viu o quê? Gente de toda a língua, de todo o povo, de todas as nações, de todas as etnias, fazendo o quê? Adorando ao Cordeiro, dizendo: digno é o Cordeiro que venceu, que vai abrir os livros, a Ele seja a glória para todos, sempre. Gente de toda a língua, de todo o povo, de todas as nações, prostrados, adorando aquele que foi morto, aquele que comprou para Deus, gente de todas as línguas, de todas as nações, e eles viverão por toda a eternidade adorando Jesus. A missão tem um fim, mas a adoração não. Jesus disse que estaria conosco na missão. Esse contexto desses versos é um contexto de missão. Ele estaria conosco até Ele terminar essa obra. Irmãos e irmãs, a obra de evangelismo e missões tem prazo de validade. Mateus 24 vai dizer o Senhor Jesus: e este evangelho do reino será, perceba as palavras de Jesus, este evangelho do reino será pregado como testemunho a todas as nações. Vamos ler juntos? Está projetado na tela. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Enquanto este fim não chega, Jesus prometeu, essa é a esperança da missão: Ele está com você, Ele está conosco, Ele está com a igreja. A missão tem prazo de validade, vai chegar ao fim, mas a adoração não. Depois que Jesus completar a sua missão, por meio da sua igreja, nós viveremos num novo céu, numa nova terra, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais pecado, e viveremos por toda a eternidade num novo céu, numa nova terra, juntos com todos os povos, com todas as etnias, fazendo o quê? Adorando a Jesus. Por que é preciso hoje missões? Porque não há adoração em mais de 7.000 povos. Por que nós vamos às missões?
para que Jesus receba todo louvor e toda adoração. E Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Qual é o fundamento da missão? A autoridade de Jesus. Qual é a essência, a prioridade da missão? Fazer discípulos. Sua abrangência? Todas as nações. E qual é a esperança na missão? A presença de Jesus por todos os dias, até Ele completar aquilo que Ele começou. A Ele seja a glória eterna, hoje e sempre, aqui e até os confins da terra. Amém e amém.